Depois que a gente conversou sobre o perdão, eu acho legal a gente também conversar sobre memória. Por quê? No vídeo passado a gente conversou exatamente sobre perdoar, também passa pelas nossas memórias. E aí, o que são memórias? Como fisioterapeuta, a gente às vezes tem que trabalhar com a memória do andar, a memória do falar, a memória do movimento. E a memória do movimento, ela também é emocional. Você se movimentar é diferente do outro quando ele se movimenta. O seu andar é diferente do outro. A sua forma de gostar do alimento é diferente do outro. Isso são memórias. Mas exatamente o que é memória? Para a gente falar, a gente tem que entender que no cérebro e para o cérebro, memória e aprendizado passa pelo mesmo caminho. Só que há uma diferença. Você que é menininho e que está jogando bola, ou você que é menina que está jogando bola, você tem um momento decisivo no jogo. Você precisa fazer o ataque que vai gerar o sucesso do seu time. Acontece que passa na sua cabeça 3 situações. A primeira, se eu errar. A segunda, o que os outros vão pensar. A terceira, e se por um acaso a bola quicar e me machucar. Certo? Que isso é bem pequeno, a chance quando você é pequeno. Mas quando você é adulto, isso é bem presente. Você tem medo de se machucar. Esses 3 movimentos são memórias emocionais. São aquilo que você coloca para você como riscos. E isto é uma das coisas que nós vamos discutir nesse vídeo hoje. Antes, eu queria conversar com você sobre um experimento muito interessante. Muitas pessoas já viram aquele filme em que a Drew Barrymore, acho que é Monte, ela perdia a memória e um rapaz se apaixonava por ela e todo dia ela tinha que fazer ele tinha que fazer toda aquela mise-en-scène. Aquela situação é um experimento que aconteceu há algum tempo dentro de um consultório. Um médico, ele recebeu uma paciente que ela, como paciente, tinha perdido a memória recente. Todos os dias ele tinha que entrar no consultório para tratar e se apresentar e falar a mesma coisa para ela, porque ela simplesmente esquecia do dia anterior. Um belo dia ele teve uma excelente ideia. E isso revolucionou o nosso conceito de memória. Ele colocou um alfinete na mão e ele cumprimentou ela e furou ela com esse alfinete. No outro dia, quando ele chegou para cumprimentar, ela não sabia quem ele era, mas ela tinha certeza que ela não podia dar a mão para ele. E aí a gente começou a perceber que a emoção e o aprendizado passa pelo mesmo ambiente, mas ele pode ser bifurcado. E isto é algo em que nós, como seres humanos, precisamos usar com muita frequência. Tudo que você faz é um aprendizado. Tudo que você recebeu é algo que alguém te deu para fazer. Mas a sua emoção é inerente da sua vivência. Muitas vezes a gente não consegue, em tempo algum, perceber as nossas dores, porque a gente usa muito o que nos foi dado. Então é errado eu sentir esse tipo de sentimento. É errado eu ter raiva. É errado eu fazer malcriação. É errado a minha pirraça. E a gente classifica as emoções como infantis ou não infantil. Mas a essência da emoção, ela sempre será a mesma. Agora, quando a gente tem um aprendizado cognitivo muito forte, um aprendizado muito, eu diria, sufocante, a gente começa a fazer
com que a minha emoção seja esquecida e gere dor. Veja que a gente volta de novo a entender que certas situações em que nós temos são basicamente um distúrbio do meu equilíbrio emoção-aprendizado. Um ser humano que passa a vida toda ouvindo que certas situações são proibitivas, seja elas quais forem, é natural que, de novo, o nosso cérebro comece a utilizar o seu corpo para avisá-lo do erro que a gente tem. Lembra, a febre é um sintoma, ela não é uma doença em si. A dor, às vezes, é um sintoma de um desequilíbrio entre as grandes fases do nosso corpo. As 5 leis biológicas trata de um médico que um belo dia ele era um oncologista, e ele teve uma grande dor que foi a morte de um filho dele. Um filho dele morreu. Daí, algum tempo, ele desenvolveu um câncer de próstata. E ele começa a fazer uma pesquisa bastante profunda em todos os seus pacientes. E ele descobre que toda vez que a gente tem um caso oncológico, a gente tem um dia, hora e segundo em que a dor se tornou tão insuportável que o corpo da gente prefere se auto-atacar. As coisas que a gente engole e que a gente faz com que a nossa memória seja modificada pode gerar na gente algumas lesões em que é mais fácil a gente se autodestruir. São as famosas doenças autoimunes, em que eu quero apagar completamente as minhas dores, porque o meu aprendizado racional me manda dizer que aquilo que eu sinto, na verdade, é algo errado. Ressignificar a nossa emoção não significa a gente modificar a emoção. Ressignificar a emoção significa que a gente precisa entender, olhar a ferida, abrir a ferida, debridar a ferida, limpar e deixar ela se curar de dentro para fora. E muitas vezes a gente aprende a quê? A tamponar. Fica aquela pele bem lisa, bem fina, que a qualquer momento pode ferir. E é fácil o corpo saber que isso está errado, mesmo que você imponha a ele a ideia de que é assim que tem que ser feito. Ele não vai brigar com você gritando só com você. Ele vai atacar você, porque você está atacando ele primeiro. Você quer saber mais de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Escreve aqui. A gente pode conversar mais sobre esse assunto. Que tal a gente falar sobre a memória e o nosso corpo? Até a próxima!